Senadores aprovam projeto que unifica dados sobre violência contra mulheres. O presidente do Senado defende redução do número de partidos políticos. E especialistas debatem a descriminalização do usuário de drogas e o plantio doméstico da maconha. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. No último dia do mês das mulheres, o Senado aprovou 2 projetos da pauta feminina. As matérias foram sugeridas pela Comissão de Direitos Humanos e seguem para a Câmara dos Deputados. Uma delas cria a Política Nacional de Informações relacionadas à violência contra a mulher. A ideia é reunir num só sistema dados que estão dispersos em vários órgãos da administração pública. O segundo projeto determina que agressores condenados na Lei Maria da Penha passem por centros de reabilitação enquanto cumprem a pena. A relatora do texto, senadora Regina Souza, explica. A Lei Maria da Penha manda prender, prende, ele cumpre a pena e ele sai. E aí vai ser agressor de novo. Então precisa passar por um processo de reeducação para ele entender o que significa agredir a mulher. Porque teve depoimentos incríveis de gente que diz que o homem diz assim: mas eu não sabia que eu não podia bater na minha mulher. Eu sei que eu não sabia que eu não podia bater na mulher dos outros. Eu via meu pai bater na minha mãe, então eu achava natural. Quer dizer, precisa educar esse homem que não é natural agredir a mulher. O plenário também aprovou hoje a medida provisória que liberou R$1,318 bilhões para vários ministérios. A maior parte do dinheiro vai para programas contra desastres naturais e para o Sistema Único de Saúde. Também estão incluídos recursos para combater o mosquito Aedes aegypti e para obras no Rio São Francisco. O texto ainda tem que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado disse hoje que vai priorizar a votação em plenário do projeto que exige concurso público para diretores de fundos de pensão. Renan Calheiros também reconheceu que o excesso de partidos políticos deixa o presidencialismo brasileiro refém de crises. A redução do número de partidos já foi votada no Senado Federal. E não apenas nesta última reforma que nós fizemos, nós votamos em todas as reformas, que é o fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira, que depois teve uma decisão contrária do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o Senado tem feito a sua parte com relação à necessidade de reduzir o número de partidos no Brasil, porque se não houver essa redução, nós teremos cada vez mais dificuldade para construir maioria parlamentar. E a história demonstra, quando você não constrói maioria parlamentar, você colabora com as crises. É por isso que o presidencialismo de coalizão tem sido, ao longo da história do Brasil, uma fábrica de crises. Artistas e intelectuais se encontraram com o senador Renan Calheiros para defender a presidente Dilma Rousseff, que enfrenta um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O grupo, com representantes de movimentos sociais e artistas, estava acompanhado por 3 senadores do PT e pelo ex-presidente do PSB, Roberto Amaral. O produtor de cinema, Luiz Carlos Barreto, leu para o presidente do Congresso Nacional o manifesto assinado por intelectuais contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A cantora Beth Carvalho disse que o país já viveu um golpe de Estado e não pode passar por mais um. O senador Renan Calheiros reiterou seu compromisso em defesa da democracia. Descriminalizar o uso de drogas, permitir o cultivo domiciliar de maconha e a importação de medicamentos à base de canabidiol, além de discutir o papel das comunidades terapêuticas. Temas polêmicos abordados na audiência pública da Comissão de Educação nesta quinta-feira. Uma das principais críticas feitas pelos participantes da audiência à atual lei de drogas é que o número de usuários presos nas cadeias e penitenciárias do país multiplicou-se nos últimos anos. Para alguns, o principal problema do projeto que veio da Câmara dos Deputados é que ele continua a considerar o usuário de drogas um criminoso. A lei antidroga, ela fez crescer o encarceramento da juventude em 136%. Há alguma coisa errada. E aí eu constato que um helicóptero, que um cara que estava transportando 445 quilos de cocaína, já está na rua trabalhando, respondendo em liberdade. E eu conheço a situação de jovens que estava com 50 gramas de maxixe, que está condenado lá
preso. Se a droga é apreendida numa área central, é um tratamento. Se é numa área periférica, é outro tratamento. Se é apreendido com branco, é um tratamento. Se é apreendido com preto, é outro tratamento. Se é apreendido com rico, é um tratamento. Se é apreendido com pobre, é outro tratamento. O autor do projeto, o deputado Osmar Terra, discordou. Ele acredita que a legislação deve ser ainda mais rigorosa. O aumento de prisão de usuários de droga não é por causa da lei. Essa lei é frouxa, é uma lei ruim, a lei que existe hoje. O aumento da prisão de usuários é por causa da epidemia. Nunca se consumiu tanta droga no Brasil e nunca teve tanto traficante vendendo droga na rua. Participantes da audiência defenderam o uso medicinal da maconha, a importação de medicamentos à base de canabidiol e a permissão para cultivo. Se o cultivo medicinal de cannabis é um incremento no bem-estar físico, mental e social, ele é um cultivo para fins medicinais e ele deve ser previsto em lei. Eu acho que regulando esse sistema da cannabis, a gente abre outras alternativas para o usuário medicinal que não seja a simples importação de um produto que normalmente é um produto de alto valor. O tratamento dado pelo projeto às comunidades terapêuticas foi duramente criticado na audiência. Em tempos que nós temos viúvas da ditadura bradando impropérios nas ruas, é preciso dizer não também às viúvas do manicômio. Dizer não no sentido do que o manicômio representa em eugenia, em limpeza social, em segregação social e sempre representou. O relator do projeto na Comissão de Educação, senador Lazier Martins, disse que existem argumentos para defender visões opostas sobre o tema e destacou trechos do projeto que pretende avaliar em função das sugestões feitas na audiência. Fiz muitas anotações aqui do que disseram os nossos convidados. Vou valorizar muito, por exemplo, o que disse aqui o doutor Emílio Figueiredo, que fez sugestões bem concretas: abolir a criminalização do usuário, determinar que haja prova concreta para a prisão, permitir o uso medicinal a quem o médico recomendar, regular o cultivo da cannabis. Os conflitos no Grande Oriente Médio e as consequências dessa instabilidade para o Brasil foram tema de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. A região reúne, além do Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia Central. O Grande Oriente Médio registra uma vasta diversidade cultural e muitos conflitos, como as guerras na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Instabilidade que tem contaminado outras regiões, principalmente a Europa, com a recente onda de ataques terroristas. Para o professor de Harvard, a queda do Estado Islâmico, grupo que tem assumido a autoria de vários ataques, é questão de tempo, mas o desafio permanece. Desmantelar a infraestrutura logística, operacional, financeira do Estado Islâmico, na minha percepção, é um detalhe hoje. É um detalhe. O desafio é como fazer um trabalho de recuperação de uma geração que se criou dentro dessa atmosfera, que foi doutrinada dentro de valores religiosos que não correspondem ao islamismo real. Segundo o representante do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem acompanhado os conflitos na região e manifesta vontade de cooperar, sempre respeitando as diversidades de cada país. No caso da Síria, o governo brasileiro tem concedido vistos para os refugiados. O Brasil já concedeu cerca de 9 mil vistos para sírios, cerca de 2.500 efetivamente já vieram ao Brasil, receberam o status de refugiados. A professora de História Árabe da Universidade de São Paulo defende um acordo entre o Brasil e a União Europeia para receber os refugiados dessas regiões de conflito, mas alerta sobre a importância de que eles venham diretamente de seus países de origem. O Brasil não pode jamais aceitar uma situação de receber os rejeitados da Europa. Porque vocês imaginem uma pessoa que atravessou o Mediterrâneo num bote inflável, que atravessou pântanos e fronteiras e pulou arame farpado para chegar na Alemanha. E na Alemanha não consegue ser integrado. E aí, uma proposta de vir para o Brasil, que afinal de contas acaba aceitando porque não tem nada melhor, ele já chega num estado de espírito muito complicado. Outra preocupação é sobre a assistência do governo brasileiro aos que chegam ao país, a exemplo de experiência recente com refugiados palestinos. Não tiveram a devida assistência em termos de aprendizado do português,
Então, eles estavam em situações, às vezes, de enfrentar as filas do SUS, que nós sabemos que para o brasileiro já é muito difícil, quanto mais para um imigrante que não fala português, ficar isolado, sem papéis, os papéis demoraram para sair, sem trabalho, não conseguiam trabalhar. Obviamente que nós gostaríamos de um planejamento maior, então, quando a gente tem mais estatura, prefere um planejamento. O problema é que muitas vezes não dá. Então, a gente está com questões humanas muito sérias, tem que responder, e eu acho que essa casa, os senadores, têm condições, inclusive, de ajudar nessas respostas. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.